A história do Japão feudal é uma jornada que atravessa séculos, marcada por guerras, alianças e honra. Um arquipélago isolado que se transformou em uma das sociedades mais fascinantes do mundo. Mas como um país fragmentado se tornou o lar dos samurais, clãs e shoguns? Guerras sangrentas moldaram o destino daquelas terras. Alianças secretas decidiram o futuro de impérios inteiros. O Código Bushido elevava a honra acima da própria vida. Castelos majestosos tornaram-se símbolos de poder e resistência. Entre a glória e a tragédia, nasceu o Japão que conhecemos hoje. A história começa após o período Heian, quando o poder imperial começou a declinar. O Japão se fragmentou em inúmeros clãs guerreiros, e foi nesse cenário que os samurais emergiram como a elite militar e social. Governavam terras em nome dos poderosos senhores daimyo. Cada clã buscava expandir seu território e sua influência, e os conflitos se tornaram parte inevitável da vida no Japão feudal. Assim, começa a fascinante jornada pela verdadeira história do Japão feudal. Os samurais não eram apenas guerreiros, eram símbolos de uma filosofia de vida. Seguiam o Código Bushido, que pregava lealdade, honra e disciplina acima da própria morte. Mas nem todos eram nobres de nascimento. Muitos começaram como simples guerreiros, mas ascenderam pela bravura em batalha. A vida de um samurai era marcada por treinamento intenso e constante disciplina. A meditação também fazia parte de seu cotidiano. Eram estudiosos das artes marciais e também responsáveis pela administração das terras. O samurai era, ao mesmo tempo, guerreiro, filósofo e administrador. O Japão feudal era dividido em inúmeros clãs, cada um liderado por um daimyo. O poder era descentralizado e cada clã tinha suas próprias leis. Os camponeses cultivavam a terra em troca de proteção. Artesãos forjavam espadas e armaduras de altíssima qualidade. Os comerciantes mantinham o abastecimento dos mercados locais. Essa estrutura rígida, porém eficiente, mantinha a ordem em tempos turbulentos. Mas bastava um conflito para que pequenas disputas virassem grandes guerras. Entre os séculos XV e XVI, o Japão mergulhou em um período conhecido como Sengoku, a Era dos Estados Combatentes. Era um tempo de guerras constantes, com clãs rivais disputando território e poder. Foi nesse contexto que surgiram inovações militares. As armas de fogo trazidas pelos portugueses mudaram o rumo da guerra no Japão. Nenhum nome é mais lembrado do que de Oda Nobunaga, o guerreiro que quebrou tradições. Nobunaga revolucionou a guerra com táticas ousadas e cruéis. Após ele, Toyotomi Hideyoshi assumiu a missão de unificar o Japão. Hideyoshi, filho de um camponês, ascendeu ao poder absoluto, mostrando que a ascensão social era possível. Mas foi Tokugawa Ieyasu quem consolidou de vez a unificação do Japão. Ieyasu venceu a famosa Batalha de Sekigahara em 1600. Essa vitória marcou o início de um regime que duraria mais de 250 anos. Cada batalha dessa era
tinha histórias de coragem, traição e sacrifício que ecoam até hoje. Mesmo em meio às guerras, a cultura japonesa floresceu de maneira extraordinária. O Zen budismo influenciou profundamente os samurais. Esse ensinamento valorizava a paciência, disciplina e meditação. A cerimônia do chá tornou-se um ritual de respeito e tranquilidade. O teatro No e Kabuki também ganharam destaque. Essas artes expressavam histórias de amor, honra e tragédia. A arquitetura dos castelos refletia tanto força militar quanto estética refinada. Cada construção era um símbolo político, militar e cultural. Entre tantos nomes, alguns personagens se tornaram verdadeiras lendas. Miyamoto Musashi, o espadachim invencível, ficou conhecido por lutar com 2 espadas. Musashi escreveu o famoso Livro dos 5 Anéis, que até hoje inspira guerreiros e estrategistas. Hattori Hanzo, mestre ninja e estrategista, também deixou sua marca na história. Hanzo era temido por suas habilidades de espionagem e combate nas sombras. Cada samurai tinha uma história única, umas de heroísmo, outras de tragédia. Essas histórias moldaram um mosaico fascinante do Japão feudal. A vida no Japão feudal não era feita apenas de guerras e batalhas. Nos vilarejos, agricultores cultivavam arroz, a base da economia e da alimentação. As mulheres cuidavam da casa, dos filhos e, em alguns casos, também manejavam armas para proteger suas famílias. A estrutura social era rígida. No topo, os samurais e daimyo. Abaixo deles, camponeses, artesãos e comerciantes. Os comerciantes, apesar de ricos, eram considerados inferiores aos agricultores, pois não produziam alimentos. Os templos budistas e shintoicos eram centros de espiritualidade e também de ensino. A religião permeava todos os aspectos da vida, influenciando rituais, códigos de conduta e até estratégias de guerra. A vida no Japão feudal era dura, mas também cheia de tradições que moldaram a identidade japonesa. O Japão feudal deixou um legado profundo que ultrapassa séculos. As artes marciais, nascidas nesse período, continuam vivas até hoje. O Código Bushido permanece como símbolo de honra, disciplina e lealdade. As artes como a caligrafia e a pintura floresceram sob a influência dos samurais. A cerimônia do chá tornou-se um dos maiores símbolos da cultura japonesa. O teatro No e Kabuki também nasceram nessa época, encantando gerações. O período Edo trouxe estabilidade e prosperidade ao país. Durante o shogunato Tokugawa, o Japão viveu em isolamento por mais de 200 anos. Esse isolamento preservou tradições e fortaleceu a identidade japonesa, mas também limitou o contato com o mundo exterior. O fim do shogunato Tokugawa abriu caminho para a modernização do Japão. Mesmo assim, a imagem do samurai permaneceu como símbolo nacional. Até hoje, filmes, livros e animes se inspiram nesse legado. O espírito samurai ecoa na disciplina, na arte e na filosofia japonesa. A katana, a espada lendária, tornou-se um ícone universal.
mais do que uma arma, era considerada a alma do samurai. O Japão feudal nos deixou lições de coragem, disciplina e respeito. Seus castelos, templos e tradições permanecem como testemunhas silenciosas do passado. E cada pedra, cada armadura preservada em museus conta uma história. A história dos samurais é também a história da formação do Japão. Um povo marcado pela guerra, mas também pela arte e pela disciplina. E o legado dos samurais continua vivo até hoje. Assim, encerramos nossa jornada pelo Japão feudal. O mundo de honra, batalhas, arte e tradição que ainda inspira gerações. Se você gostou desta viagem pela história, inscreva-se e continue conosco para explorar novos capítulos do passado.